Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica sobre os submodos. E na aula de hoje, ou na aula deste vídeo, nós vamos falar sobre o submodo número 31, chamado expressividade. Lembrando que já temos a expressividade como tópico, né? Se enquanto tópico a gente pode considerar a expressividade como aquilo que mantemos de nós nas nossas relações, nas nossas interseções, no caso do submodo, é a viabilização dessa expressividade. Não é? Então, a gente identifica a expressividade da pessoa enquanto estamos fazendo a colheita da historicidade, fazendo os exames categoriais e montando sua estrutura de pensamento. E quando chegamos a um ponto de encontrar lá, de perceber que o assunto último tem a ver com a expressividade, a expressividade como submodo é essa viabilização da expressividade, né? De colocar em prática, de permitir que a pessoa tenha meios. E assim, é ampla a possibilidade de aplicação da expressividade e em muitos casos vai haver sempre uma conversação com outros submodos para viabilizar isso. Eu deixei um texto para vocês acessarem e eu vou lê-lo e vou comentá-lo para que eu não perca nada, nenhum detalhe que talvez seja importante vocês compreenderem. Então eu vou ler, vou explicar e depois vocês podem reler o texto, podem fazer suas anotações nas margens, podem fazer os desdobramentos disso, pensar exemplos, para que isso vá concretizando na cabeça de vocês cada vez mais, para que vocês incorporem os submodos no modo de vocês pensarem, no modo de vocês agirem, de aplicar alguma coisa, certo? Então, o texto que vocês vão ler vai estar escrito submodo 31 expressividade, né, que é o título do próprio submodo, e nele eu digo o seguinte: o 31º submodo é a expressividade. Não tem aqui nada de novo. Lembremos que o tópico que leva o mesmo nome diz respeito, atenção, ao quanto mantemos de nós nas relações. De modo muito resumido, é justamente essa a definição de expressividade. Né? Só que lembrando que quando nós vamos ver isso como tópico, a gente vai ver se a pessoa, se a expressividade é fundamental para a pessoa, vamos dizer assim, um tópico determinante no modo de ser da pessoa, e em alguns ambientes essa expressividade ela anda sendo inviabilizada. Né? Às vezes isso diz respeito a uma determinada circunstância, um determinado lugar, ou pode dizer respeito a um tipo de interseção ou algumas interseções. Algumas pessoas com as quais o nosso partilhante, no caso, convive, está impedindo que essa pessoa fique, vamos dizer assim, à vontade para se expressar por completo. Em alguns casos a gente vai mudar a pessoa de lugar e isso vai resolver, em outros casos a gente vai ter que afastar essa pessoa de outras pessoas, e haverá outros casos que também nós poderemos viabilizar dados de semiose em que a expressividade da pessoa ocorra. Então vamos continuar aqui. No caso do submodo, uma das finalidades é o de ajustar a qualidade do que mantemos de nós, do que somos, na relação com o outro. Pode ser visto também como a busca por estabelecer um equilíbrio conosco e com as pessoas com as quais convivemos. E aqui, por equilíbrio, lembremos sempre que por não tratarmos de uma noção de norma, né, de normal e anormal, de sã e patológico, né, de sanidade e patologia ou algo do tipo, quando nos referimos a equilíbrio, é equilíbrio da pessoa. Né, e o parâmetro para sabermos quando a pessoa atingiu ou não o seu equilíbrio, isso vai depender exclusivamente da historicidade da pessoa, do que nós conhecemos da pessoa. Aquilo que é equilíbrio para mim não necessariamente será equilíbrio para os outros, e assim vale para todas as pessoas com as quais vamos conviver e com aquelas que vão aparecer no consultório, evidentemente. Né? Então vamos aqui algumas noções para a gente ter uma compreensão melhor.
Uma pessoa se acha, e aqui temos o tópico 12, que acha de si mesmo, né? Inferior aos colegas de faculdade por não ter as mesmas condições financeiras que eles. Ou seja, talvez seja pobre, tem uma condição financeira um pouco mais limitada, né? As coisas são um pouco mais difíceis para essa pessoa, pelo menos nesse âmbito financeiro. O fato de ser bolsista, de não poder comprar todos os livros e não ter as mesmas experiências de viagens de seus colegas, torna essa pessoa inibida nas conversas, além de evitar os momentos de convívio após as aulas e aos fins de semana. Olha, né? A pessoa torna-se inibida, torna-se acuada, um pouco mais fechada, porque ela é bolsista, porque não tem como condições de comprar todos os livros, e seus colegas vão falar, sei lá, das experiências que tiveram nas suas viagens à Argentina, aos Estados Unidos, à Europa, onde for, e essa pessoa, pelo fato de também não ter tido essa ampla gama de viagens, de talvez sequer ter saído de sua cidade, ela fica inibida. Né? Isso a inibe. Inibe isso que a gente vai chamar de expressividade. Às vezes a pessoa vai falar menos, às vezes a pessoa não vai conseguir expressar suas emoções, às vezes ela não vai nem conseguir mostrar que sabe algumas coisas em relação aos colegas, porque algo a inibe. Nesse caso, o fato de tudo aquilo que está englobado nas suas limitações financeiras faz com que ela se sinta inferior aos colegas. Né? Vamos continuar. Então, o filósofo clínico pode trabalhar um reforço do que a pessoa acha sobre si, né, o tópico 12 que acha de si mesmo, a partir dos méritos que a levaram a conseguir uma bolsa. Então vemos aqui méritos. A pessoa teve... às vezes a pessoa precisa ter uma boa quantidade, um número de notas positivas, precisa ter um histórico interessante para que consiga a bolsa, então ela tem seus méritos. Né? E isso pode reforçar o tópico 2. Pode fazer com que a pessoa se ache um pouco mais... levante o ânimo da pessoa, levante há vários termos para expressar isso, mas agora não me lembro bem, mas assim, para a pessoa ter um pouco mais de autoestima, vamos dizer. Né? Então, vamos continuar. Então, o filósofo clínico pode trabalhar um reforço do que a pessoa acha sobre si, a partir dos méritos que a levaram a conseguir uma bolsa, de como ela se sobressai nas notas, que talvez até esteja já elencada com a possibilidade dela ter conseguido a bolsa, né? E de como os colegas a procuram para os ajudarem nas explicações das disciplinas. Veja, em alguma medida, haverá ali no trabalho clínico um meio de o filósofo clínico não mostrar que essa pessoa está, vamos dizer assim, entre aspas, abaixo dos seus colegas. Se, no âmbito financeiro, a pessoa se acha superior, há elementos ali no modo de ser da pessoa, no seu modo de agir, na sua história de vida, que mostram que em algum momento ela tem algo que a torna, vamos dizer assim, um pouco, vamos dizer, superior. Mas aqui, evidentemente, nós estamos trabalhando aqui, vamos dizer, para tornar a pessoa soberba, né? Para tornar essa pessoa prepotente e de achar que está acima de seus colegas. A questão aqui é reforçar o tópico, né? Fazer com que esse tópico não fique tão rebaixado por alguns prejuízos dessa pessoa. Né? Eu sou inferior a essas pessoas porque elas têm uma condição financeira melhor do que a minha. Elas podem comprar livros, eu não posso. Elas tiveram como viajar e eu não tive. Essas pessoas precisam... as pessoas têm condições de pagar a universidade, eu não tenho. Porém, temos elementos que a gente pode trazer uma estima à pessoa, né? Para que essa pessoa não se ache inferior aos seus colegas. Ela pode se considerar igual, não pelos mesmos elementos, não pelos mesmos aspectos. Então, se dinheiro a gente não pode fazer com que o partilhante tenha mais, pelo menos não naquele momento, a gente pode fazer com que a pessoa se sinta em par de igualdade ou de proximidade em relação a outros elementos que são positivos em sua estrutura de pensamento. Então esse elemento do que acha de si mesmo, ele pode ser reforçado, como nós podemos ver aqui, pelo fato dela ter conseguido a bolsa, então ela teve méritos por isso, ela tem boas notas, e seus colegas chegam a procurarem para que ela explique o conteúdo das disciplinas.
Então ela não está, por um lado, ela não está nem, vamos dizer assim, inferior aos seus colegas, de modo total. Pelo menos ela não vai se sentir assim. E, por outro lado, ela vai ver que há elementos em que seus colegas a consideram. Inclusive é aqui que eu vou continuar, né? A partir dessas observações, a pessoa começa a ficar mais confiante e percebe que aquilo que a fazia considerar inferior, como sua origem humilde, por exemplo, era algo que faz com que seus colegas a admirem. Então, isso também é importante a gente levar em conta. Todo procedimento clínico que nós fazemos no consultório, ela tem grandes chances de ter desdobramentos. Então, quando você reforça um ponto mínimo de dizer assim, você tem notas boas, você conseguiu sua bolsa, e seus colegas te procuram para te ajudar na disciplina. Quando a gente faz esse pequeno movimento autogênico na pessoa, essa pequena mudança, essa perspectiva se abre, né? A gente coloca uma janela a mais aí nessa casa escura onde a pessoa se encontra, é muito possível que desdobramentos comecem a ocorrer durante a semana e na semana seguinte, ou até mesmo na própria sessão, a pessoa já consiga ver coisas que não via antes. É completamente possível. Por isso, a gente deve sempre levar em conta que aparentes procedimentos clínicos, aparentes procedimentos submodais, que possam dar alguma noção para a gente de que a gente está fazendo muito pouco pela pessoa, é o suficiente como aquele dominó que a gente coloca que derruba um e ele derruba um mundo de dominós. É possível que isso ocorra, né, nessa progressão. Né? Tem aquela teoria da borboleta lá, né, que se fala, inclusive depois tem filme também sobre isso, que é chamado de efeito borboleta mesmo, né, que diz lá que o bater de asas de uma borboleta em um lugar, né, em um país, pode se tornar um furacão no outro continente. É justamente para nós mostrar que pequenos gestos, pequenas noções em um momento, pode levar a desdobramentos, a desencadeamentos de coisas, de acontecimentos ou de pensamentos, que podem surtir grandes mudanças lá na frente. Isso vale tanto para que a gente tenha cuidados na hora de aplicar um submodo, quanto quando nós vamos pensar em fazer movimentos positivos para a pessoa. Então, pequenos movimentos positivos podem desencadear grandes bens subjetivos para a pessoa, quanto também submodos mal pensados e aplicados inocentemente podem desencadear males muito grandes para a pessoa. Então, cuidemos para que na aplicação de submodos a gente esteja fazendo aquilo que cabe na IP da pessoa. É possível que a pessoa acate aquilo de modo positivo e que os desdobramentos possam ser positivos. Nesse caso, então, eu pus aqui, não é? A partir dessas observações, a pessoa começa a ficar mais confiante e percebe, e isso o filósofo clínico não tinha levado em conta, né? Que aquilo que a fazia considerar inferior era algo que faz com que seus colegas a admirem. Em momento algum, o filósofo clínico precisa mostrar que as pessoas a admiram. Mas, ao tentar reforçar sua autoestima, reforçar seu tópico 2, a pessoa conseguiu perceber, inclusive, que ela é admirada, coisa que antes não acontecia, ela não percebia, né? Deixa eu ver aqui, tá certo, vamos continuar. Há casos em que alguém será levado a mudar de ambiente. No primeiro caso, então, a gente mudou o modo da pessoa se ver, né? Nós reforçamos o tópico 2 e mantivemos a pessoa ainda na convivência com os colegas na faculdade. Pode ser que houvesse situações em que a gente ia ter que estimular a pessoa, inclusive, a mudar de faculdade, de curso, de ambiente, né? Mas nesse caso específico, a pessoa mudou seu tópico 2 e isso já fez com que ela mudasse todo o modo dela lidar com as suas relações locais, né? Mas nesse segundo exemplo a gente vai mudar um pouquinho, né? Há casos em que alguém será levado a mudar de ambiente. Uma pessoa que se sente, eu coloquei entre aspas aqui, suja, se sente mal, né, por trabalhar em uma empresa que burla o sistema para evitar os impostos, que não paga os funcionários como deveria e prefere agir de modo que as pessoas peçam demissão
em vez de serem demitidas para que não seja necessário pagar alguns direitos trabalhistas, né? Então a pessoa está num ambiente que ela vai se sentir mal, né? Ela se sente mal porque está contra os princípios dela, vamos dizer assim, né? Então a empresa burla impostos, a pessoa não paga os funcionários como deve, e se precisar mandar alguém embora, não manda, para não fazer com que a pessoa seja mandada embora, tenha que pagar todos os detalhes os encargos trabalhistas. Então faz com que a pessoa peça para ser mandada embora, se peça demissão, porque no pedido de demissão alguns direitos podem ser omitidos, né? Não precisam ser pagos. Então a pessoa está se sentindo mal, se sente suja. Insatisfeita, a pessoa conversa com seu patrão e ele diz que aquela é a política da empresa. Então houve aí uma tentativa de solução. Olha, eu não estou muito bem aqui, porque isso aqui parece um ambiente que não está de acordo com a lei, né? Não faz o que deveria fazer certo. Então a pessoa pede, né, conversa com o seu patrão. Né? O seu patrão vai dizer, olha, essa aqui é a política da empresa. Né? Essa é a nossa filosofia de vida. E a pessoa aceita ou não. Né? Não tem muitas opções, vamos dizer assim. Então, feito isso, o que resta a pessoa? Né? Nessa situação, há um tipo de princípio de verdade daquela empresa e ficam nela os funcionários que concordam com aquele modo de atuação. Porque esse é o princípio da empresa, nós vamos ter que acatar esse tipo de coisa, esse aqui é o modus operandi da empresa, a gente vai, o que nós vamos visar na empresa é o lucro, e custe o que custar esse lucro, que é a finalidade, não temos outra finalidade que não seja essa. Só que, e o funcionário que chega ao patrão e comenta isso com o patrão diz que aquele é o princípio da empresa, o que vai restar, como nós já vemos aqui, que é o modus operandi também da empresa, é assim, nós vamos fazer com que sua vida aqui fique impossibilitada para que você peça demissão, porque nós não vamos te mandar embora. Talvez é isso aqui que vai ficando implícito na situação toda, né? Como tal postura gera uma interseção negativa entre essa pessoa, principalmente em sua axiologia, lembrando que a axiologia aqui é o que é o certo, o que é errado, é o modo que valoramos as coisas, e aqui o princípio axiológico aqui, isso não é injusto, não é certo. E os membros da empresa, vamos reler aqui. Como tal postura gera uma interseção negativa entre essa pessoa, principalmente em sua axiologia, e os membros da empresa, um dos caminhos do filósofo clínico pode ser o trabalho de ajudar a pessoa a procurar outro emprego, onde ela se sinta útil e faça o que para ela é o certo. É claro que aqui a gente deve levar em conta que é certo para essa pessoa. E aqui nós estamos fazendo juízos de valores universais, porque pode haver situações em que o funcionário aceite esse tipo de situação e fique na empresa, porque gosta da empresa, porque a empresa é importante para ela. Ela pode levar, inclusive, a axiologia para outros âmbitos. Né? E pode depender de outros parâmetros para se manter na empresa. Olha, aqui me pagam bem e é o modo de eu manter minha família bem sustentada. E a finalidade mais importante da minha vida aqui, levando também para o lado da axiologia, né? A minha família é o que mais importa. Então, se minha família é o que mais importa, a desonestidade da empresa não é mais incômoda do que manter minha família. Nesse caso, a não ser que o filósofo clínico não consiga lidar bem com essa situação, o que ele vai fazer é manter essa pessoa na empresa. Nesse caso, ao que tudo indica, a pessoa não conseguia viver bem. Né? Então, ele precisou fazer com que trabalhar vendo que a pessoa tinha como a axiologia como importante, ele teve que ajudar o partilhante a ver caminhos, né, para que essa pessoa vivesse em um lugar onde sua axiologia possa ser exercida positivamente, onde é a honestidade que conta, onde a honestidade pesa às vezes muito mais do que o salário, do que o sustento, embora a pessoa precise ser sustentada, um ambiente onde ela é desonesta, ela existencialmente ela não é completa, ela se sente talvez infeliz, se sente mal, ou aqui como no exemplo a pessoa se sente suja,
né? Então, viver às vezes nesse âmbito é melhor às vezes ganhar um pouco menos e conseguir viver do que ficar nesse lugar, às vezes ganhando até um preço razoável, embora, né, no exemplo aqui, os funcionários não recebem quanto deveriam, quanto seria o justo, mas mesmo assim, o parâmetro para dizer onde a pessoa vai viver melhor a sua axiologia, né, onde ela vai viver melhor a sua expressividade axiológica, o filósofo que deve viabilizar isso, onde a pessoa vai viver melhor, pode ser o melhor para ela. Não que todos os lugares, todas as situações é a expressividade que vai contar. Às vezes a pessoa vai ficar muito contida na empresa porque seus finais de semana são excelentes. A gente vê inclusive críticas atualmente a dizer que a pessoa às vezes trabalha em prol de esperar chegar ao happy hour no final de semana, né? Ou happy hour na sexta-feira, ou passar o fim de semana em casa descansando com os pés para cima, vendo televisão. De modo geral, a gente pode até pensar que isso seria algo reprovável, né? Que a experiência de vida é mais do que isso. Mas para algumas pessoas, isso é o suficiente. Então, não devemos levar universalidades para dentro do consultório, porque quem vai editar, mais uma vez eu repito, quem vai editar o que deve ser feito ou não é o partilhante de sua estrutura de pensamento. Se para a pessoa está bem viver com sua expressividade contida durante a semana, um emprego infeliz e uma vida que não está dando, que parece não ir bem, mas o fim de semana compensa tudo isso, né, onde a pessoa fica à vontade, vive bem, consegue ser ela mesma, o filósofo clínico não vai mexer. Continuando aqui. Mas nem sempre a expressividade é uma questão de mudança no que a pessoa acha de si, no caso tópico 2, a história que acha de si mesma, ou de incompatibilidades no ambiente, no caso de mudar de lugar, como no caso da empresa. Né? Pode ser que o trabalho consista em estimular a pessoa a se soltar mais. E soltar aqui eu coloco entre aspas, porque se soltar pode dizer respeito a muitas coisas. Né? Os dados de semiose, né, que é o modo como a pessoa se expressa, né, pode ser a escrita, a fala, o riso, né, o abraço, a afetividade, ou a esteticidade seletiva, que a gente vai lembrar aqui da pintura, também da escrita, né, de expressividades talvez de fundos um pouco mais artísticos, a escultura e tudo mais, podem ser um grande aliado. Então, repito, os dados de semiose ou a esteticidade seletiva podem ser o grande aliado. Né? Há músicos, por exemplo, que são extremamente livres no palco e opostamente tímidos na vida cotidiana. O mesmo pode ocorrer com atores, professores, advogados, etc. Quando estamos em nosso território de domínio, a pessoa pode conseguir colocar muito de si nas situações e relações. E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem ver o quanto é fechada e tímida, por exemplo, a Clarice Lispector. Talvez acho que foi a última entrevista que tem dela na internet, vocês conseguem achar com facilidade. A Clarice Lispector, que é uma grande escritora brasileira, né? Ela se expressa muito bem por escrito. Na fala ela é extremamente contida, fechada. Ela já estava também um movimento existencial já bem contido, bem fechado. Me parece que ela já estava doente naquele período. Mas ela se mostra muito limitada, né? Pelo menos aos olhos de quem vê alguém mais expressivo. E ela domina a escrita. Né? Inclusive pelo fato de ela ser muito mais, talvez inversiva, ela consiga viabilizar isso. O mundo interno dela é muito maior do que o mundo que ela consegue expressar ali pelas palavras, pelos gestos. Extremamente contida, se eu não me engano, nessa entrevista ela só está fumando. Talvez o gesto mais expressivo dela é falar e fumar. Né? E muito fechada. E quando ela domina a escrita, vocês podem ver aí a quantidade imensa de suas obras e o quanto ela consegue, principalmente, tratar desses elementos de inversividade. Um outro exemplo de uma outra artista também falecida é a Cássia Eller. Ela é muito tímida, muito fechada, mas ela dominava o palco. Né? Não no sentido daqueles cantores que correm de um lado para o outro no palco ou que dançam.
O dado ali de expressividade dela é a música, cantar e tocar o violão. Né? Então, quando ela toca e canta, ela está inteiramente ali. E ali ela se expressa. Né? Ela não interage tanto quanto muitos outros cantores. Talvez na vida cotidiana dela ela seja uma pessoa muito quietinha, muito imersiva, muito fechada. Mas quando ela está no palco, né? ali é o lugar dela. Ali é a arena dela. Né? E isso ocorre então com a Clarice Lispector quando está escrevendo, com a Cássia Eller, eu não sei se eu falei Cássia Eller, mas a cantora no caso é a Cássia Eller, né? Quando ela tá cantando, então a Cássia Eller consegue se expressar muito, né? Sua expressividade ela ocorre de modo determinante, talvez no palco. Né? Talvez se ela se encontrasse com seus colegas e fossem conversar, talvez ela não conseguisse se expressar tão bem. Mas se nessa roda de amigos eles resolvessem tocar e cantar, ela estaria em casa, ela se sentiria bem. Então, há casos em que, como eu disse aqui, não vai ser não trabalharemos, por exemplo, o que acha de si mesmo, ou não trabalharemos a mudança de lugar, mas nós enfatizaremos esses momentos em que a pessoa consegue se expressar melhor. Né? No caso de pessoas com sua arte, com outras escrevendo, né? Então cada pessoa vai conseguir ser expressivo com aquele submodo que melhor viabilizar os elementos da sua estrutura de pensamento. No caso da Cássia Eller era cantando, da Clarice era escrevendo, e de muitos outros vai ser esse elemento. Tem gente que vai se sentir em casa quando está no palco, vivendo outros personagens, que é também um modo muito interessante. Né? Não é necessariamente a vivência de si que vai predominar, mas a experiência de viver outros personagens. Tá? Então vamos continuar aqui. Como sempre, é importante ver qual é a função que um comportamento tímido ou acuado cumpre na estrutura de pensamento da pessoa. Porque às vezes a gente pode levar em conta aqui que pode ser um movimento de defesa. Né? Às vezes a pessoa, quando ela se abre demais, ela se magoa com muita facilidade, ela tem muita dificuldade de lidar, vamos dizer assim, com frustrações das relações ou das situações, ou ela acaba se envergonhando de expressar o que não seja por aqueles meios específicos. Talvez uma pessoa diga com muita dificuldade que ama outra, mas ela consegue dar flores, ela consegue escrever um bilhetinho, e esse é o modo determinante da pessoa ali de conseguir expressar o que sente. Então a gente deve ver qual a função cumpre aquela ausência de determinados modos de expressividade, né, ou de alguma contenção de expressividade. Em alguns casos, o filósofo clínico perceberá que não deve promover a expressividade sob o risco de fazer um grande estrago na vida da pessoa. Por isso, mais uma vez, o parâmetro, o principal elemento que conta ali é justamente a história de vida da pessoa. A gente só deve fazer aquilo que a gente vê na estrutura de pensamento da pessoa por meio de exames categoriais muito bem elaborados, né, muito bem feitos, muito atentos, quando é que a gente pode, de fato, promover a expressividade da pessoa. Conforme sabemos, as possibilidades são tantas quantas são as pessoas. Por isso, somente saberemos o que fazer quando temos a historicidade da pessoa e fizermos os exames categoriais. Montamos a estrutura de pensamento e sabemos quais submodos são mais adequados para aquela pessoa. Então, só mais um ponto aqui para destacar. Há pessoas que, se nós viabilizarmos a expressividade, ela vai conseguir afastar todas as pessoas do seu ambiente. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, se solta tanto que ela acaba se tornando agressiva, ou acaba se tornando rude com as pessoas ao seu redor. E às vezes, nesses casos, manter a expressividade contida é a melhor maneira da pessoa conseguir conviver. Nem sempre a expressividade é um bom remédio. Então a gente deve levar em conta isso também, para que a gente também não bagunce a vida da pessoa de modo indevido. É isso. Como exercício, eu acho interessante, exercício pessoal, não há aqui uma questão de correção de certo ou errado,
Mas assim, a questão que eu deixei no texto, assim, onde você, onde ou quem, ou com quem, na verdade, né, você consegue ser mais você consegue ser mais expressivo, você consegue dizer assim, ali eu sou eu, né, ali eu consigo ser eu de modo muito confortável. Pense nisso. Talvez nesses ambientes onde isso é viabilizado, isso possa te trazer um bem-estar tão grande que vale a pena você cultivar isso mais vezes, né? Trazer isso para a sua vida. Né? Talvez frequentar mais um determinado ambiente, ficar mais próximo de alguns amigos, ir até alguns parentes, ou fazer isso, como eu comentei, às vezes um curso de teatro, um evento coletivo, ou até em ambientes acadêmicos. Algumas pessoas ficam muito à vontade assim. Nesses ambientes isso pode fazer um grande bem a você. Então, descobrindo onde você consegue ser mais expressivo, isso pode te fazer muito bem. E é claro, há casos em que você talvez vá precisar trabalhar suas expressividades, encontrando talvez submodos, dados de semiose no caso, onde você consegue colocar mais de si nessas situações. Então é isso. Tendo dúvidas, vocês deixam aí nos espaços reservados a isso. Assim que possível, responderão suas questões. E um grande abraço, muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui. Espero ter sido claro e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.